Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um dia aqui de aprender da palavra do Senhor. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma história que quem caminha comigo já conhece, sobre que está registrado também no livro Portal para a Vitória. Então, quem quiser detalhes pode entrar lá adquirir o livro Portal para a Vitória, que está na Amazon.com, livro Portal para a Vitória. E eu vou falar o dia que o Arcanjo Miguel veio me ajudar, o dia que o Arcanjo Miguel veio me ajudar. Então, vamos falar de um contexto muito espiritual, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor fale ao meu coração e também ao seu, que o Senhor dê direcionamento, que os anjos do Senhor nos proteja a mim, proteja você que estiver ouvindo ou vai ouvir essa ministração, que o Senhor dê para você entendimento espiritual sobre as coisas, para que você aprenda a lidar melhor com as questões de Deus no dia a dia. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o dia que o Arcanjo Miguel veio me ajudar, ou quando o Arcanjo Miguel veio me ajudar. E eu espero que você entenda. Alguns podem dizer que o que eu vou ministrar hoje, ou parte, a história que eu vou contar que aconteceu comigo, podem até dizer para você que não existe, que não está na Bíblia, né? Mas aconteceu. Então, eu vou explicar para vocês aqui com alguns textos bíblicos para a gente conhecer um pouquinho sobre o Arcanjo Miguel, e eu espero que você, no Espírito, busque em Deus saber se aquilo que eu estou falando, se é verdade ou não. Se é verdade ou não. Amém? Então, eu vou falar sobre o dia em que o Arcanjo Miguel veio me ajudar. O dia em que o Arcanjo Miguel veio me ajudar. Pega um pouco de água para mim, filha, por favor. O dia que o Arcanjo Miguel veio me ajudar. A Bíblia, ela fala pra gente ela mostra pra gente que há 5 citações sobre o Arcanjo Miguel na palavra de Deus. Então, nós vamos ter 5 citações, sendo que 3 delas estão concentradas lá no livro de Daniel, e também a gente vai ver citando Miguel lá na palavra de Deus, em Apocalipse, que é o que a gente vai começar aqui, Apocalipse capítulo 12, há uma menção sobre um príncipe que ocorre numa visita que Josué recebeu no capítulo 5, mas normalmente assim que a gente vai ver com o nome lá, é claro para nós, de Miguel, a gente vai encontrar pelo menos 5 citações na palavra de Deus. E que tinha o contexto aqui, eu coloquei 4 dessas citações aqui que são relevantes para aquilo que nós vamos aprender e ministrar esta noite, amém? Então, vou falar sobre quando o Arcanjo Miguel veio me ajudar. Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, de 7 a 9, diz assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a Bíblia diz aqui para a gente que houve, no início de tudo, lá atrás, houve uma grande batalha nos céus. E lá já existiam os anjos. E a Bíblia diz para a gente aqui que Deus, ele criou, né, o Miguel. Quando Miguel tem o nome de arcanjo, arque significa primeiro. Então, Miguel foi o primeiro anjo, ou o de maior autoridade que Deus criou nos céus. E vamos ter outros detalhes, mas a Bíblia diz pra gente aqui que Miguel e os seus anjos. Então, Miguel, ele comanda anjos. Ele comanda, não vou dizer que ele comanda todos os anjos,
Mas a Bíblia diz para a gente de forma muito clara que Miguel, ele comanda os anjos. Há um ensinamento que eu já quero desmistificar já desde o começo, que dizem que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas, ou a mesma coisa. E não é. Miguel, ele é um arcanjo muito bem definido na Bíblia, apesar das poucas citações, e Jesus é o Senhor e Salvador. Então, Miguel, ele obedece ao Senhor Jesus, Miguel está abaixo do Senhor Jesus, e nisto eu entendo que a Bíblia é muito clara e não há discussão. Uma outra citação que tem na Bíblia sobre Miguel, que eu falei que não é o contexto aqui, é em Judas, quando Judas diz que nem Miguel ousou falar qualquer coisa contra Satanás numa batalha, numa disputa lá pelo corpo de Moisés, e não vou explicar isso é outro contexto. Mas a Bíblia diz pra gente aqui que se fosse Jesus, Jesus falaria para Satanás, para o diabo, o que ele quisesse, porque ele tem autoridade. Já Miguel, ele respeita, mas Jesus não. Então, só esse texto já quebra essa teologia que diz que Miguel e Jesus Cristo, ou Miguel e Deus, são a mesma coisa. Não é, ok? Não é. Então diz aqui que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Esse dragão, a Bíblia diz, a própria Bíblia explica, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, diz aqui que houve uma grande batalha nos céus, em Apocalipse, e nessa batalha, nessa grande luta que teve no céu, Miguel e os seus anjos lutou contra Satanás e os anjos que seguiam Satanás. E a Bíblia deixa claro para a gente que Satanás perdeu essa batalha, e quando ele perdeu essa batalha, ele foi atirado para a terra. Seria bom se Deus tivesse atirado Satanás lá para Marte, atirado Satanás para Júpiter, para Saturno, mas ele vai saber por que ele atirou Satanás à terra, aonde tem aqui a habitação dos seres humanos. E a Bíblia dá a entender para a gente que essa batalha que havia no céu, quando Satanás foi lançado aqui na terra, essa batalha então ela veio para a terra, e por isso que Satanás ele morre de ódio da minha vida, ele tem ódio contra mim, ele tem ódio contra você, contra qualquer pessoa que siga Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele trabalha para destruir. A batalha que havia lá no céu, essa batalha agora existe aqui. E é interessante que Miguel, ele vai ser citado no começo e no final. A Bíblia diz em Apocalipse, que é o último livro que está no final da Bíblia, mas que está falando da primeira batalha nos céus, quando Satanás foi expulso dos céus. A Bíblia está dizendo para a gente que Miguel e os seus anjos que fizeram essa batalha. Claro que por ordens de Jesus, por ordem de Deus, mas eles guerrearam contra Satanás. E aí a Bíblia vai dizer em Daniel, que está no Antigo Testamento, mas está falando do final, espero que você não esteja confundindo. Apocalipse, que está no final da Bíblia, está citando algo que aconteceu no começo da história. E a Bíblia, lá no início da Bíblia, vai citar algo que vai acontecer no final da história. Então, em Daniel, capítulo 12, verso 1, a Bíblia, falando ainda de Miguel, ele vai dizer assim: nesse tempo se levantar, falando lá na frente, ainda não aconteceu. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, todo aquele que crê em Cristo, ele está inscrito no livro daqueles que hão de herdar a salvação. Então, se você entregou sua vida a Jesus, você vai fazer parte do povo que está inscrito neste livro. Bom, chamado também em outros lugares de o livro da vida. Mas a Bíblia diz pra gente aqui, de novo, lá no começo, quando eu li Apocalipse, que está falando do início, Miguel expulsou Satanás dos céus. E agora, a Bíblia está dizendo para a gente que no final de tudo, quando tudo estiver acabando, quando a terra for se encerrar, porque não haverá mais terra, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus. Então, Miguel, ele participou do início de uma batalha, do começo de uma grande batalha
contra Satanás, e a Bíblia diz que ele mesmo vai chegar finalizando. De novo, é por ordem de Jesus, e Jesus vai lançar Satanás no abismo, mas a guerra, os anjos que vão lutar ali com Jesus, está ali Miguel e os seus anjos. E nesse texto diz o seguinte sobre Miguel, chamando ele de um grande príncipe. Então, Josué capítulo 5, quando Josué está morrendo de medo, ele vai fazer a primeira batalha dele sem Moisés, ele vai invadir ali a cidade de Jericó, e ele está morrendo de medo, porque Deus ele encoraja Josué várias vezes, né? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E se Deus falou várias vezes para Josué não ter medo, é porque Josué no fundo está com medo. E quando Josué está se preparando para enfrentar a primeira batalha, a Bíblia diz lá no capítulo 5 de Josué, que vem então um príncipe e se apresenta a ele, ou seja, era um arcanjo, alguém na qualidade, aqui na mesma qualidade aqui, podia ser Miguel, como também podia ser outro, mas na mesma hierarquia, no mesmo nível hierárquico que Miguel. Então Miguel ele é chamado aqui de o grande príncipe. Então eu imagino que existem príncipes, mas de novo, Miguel ele é considerado o grande príncipe, como se ele liderasse ele lidera um grande exército. E ainda chama atenção para mais outro detalhe que diz lá que Miguel ele é defensor dos filhos do povo de Deus. É como se uma das missões que Deus deu a Miguel essencialmente ou primeiramente dar atenção, dar proteção, dar cobertura ao povo de Deus, aos filhos de Deus que habitam aqui na terra. E diz lá que quando chegar lá no fim, haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que se achar inscrito. Então, Miguel, ele foi separado por Deus junto com um grande exército para que ele guardasse a vida de todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe de Deus, enviado por Deus, a proteção de Miguel e também dos seus anjos. Por que a Bíblia não dá tanta ênfase assim em ficar falando da questão dos anjos? Porque o foco da Bíblia não é apresentar, detalhar ou exaltar os anjos. O foco da Bíblia é Jesus Cristo, é exaltar o Filho de Deus, é exaltar e honrar, glorificar, colocar no devido lugar, no trono, como o nosso próprio Deus, como o nosso verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Então, nosso Senhor, o ápice da Bíblia é Jesus Cristo e sempre vai ser, amém? Então, nunca diga que Miguel é importante como Jesus. Não, isso tem gente que faz isso, tem religiões que fazem isso, mas não, Miguel ele está abaixo, literalmente abaixo de Jesus. Mas eu estou explicando aqui falando sobre Miguel, então nunca pense que eu estou falando que Miguel é maior que Jesus. Jesus é maior do que Miguel. Na verdade, não há nome em qualquer lugar que exista que seja maior do que o nome de Jesus. Não há quem tenha mais autoridade do que Jesus. E a Bíblia deixa claro aqui pra gente que Miguel, então, ele virá no tempo do fim. E deixa claro também pra gente que quanto mais se aproxima da volta de Cristo, mais as batalhas em nível espiritual vão acontecer. Quanto mais se aproxima da volta de Cristo, quanto mais se aproxima do fim de tudo, mais nós vamos ouvir falar de guerras, né? Hoje, pouca gente tem prestado atenção no Brasil, mas se você verificar, estão tentando calar os cristãos no Brasil. Estão criando leis que vão contra os cristãos brasileiros. Estão levantando autoridades que estão promovendo uma caçada a qualquer pessoa que eles nos chamam de conservador, né? Mas se conservador for manter a ordem, então eu sou conservador também. Então eles estão numa luta travada contra a gente. Há uma batalha, né? Por conquista de território. Há uma batalha para que eles
dominem o Brasil, para que no mundo espiritual o inimigo domine o Brasil. Então o arcanjo Miguel, ele se envolve nessas batalhas para proteger o povo de Deus, para limitar a ação conforme ordem que Jesus dá a ele. Bom, há um texto lá em Daniel que foi muito importante na minha vida, né? Já que eu falei para vocês que hoje nós vamos falar sobre o dia em que o arcanjo Miguel veio me ajudar. Há um texto na Bíblia, em Daniel, capítulo 12, capítulo 10, verso de 12 a 14, que diz assim: então ele me disse, o anjo Gabriel, provavelmente, não tenho certeza disso, porque não diz o nome do anjo, mas um capítulo antes, Gabriel fala com Daniel. Então, e Daniel é um dos seres humanos que mais interagiram com anjos, né? É um dos seres humanos que mais interagiram com anjos. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Daniel, ele tem uma visão de uma guerra uma batalha que vai acontecer no futuro. E nessa visão que ele tem dessa batalha que vai acontecer no futuro, ele fica muito aflito para tentar entender que mensagem há por trás daquilo. Ele começa, então, a orar e jejuar. E ele ora e jejua por 21 dias. E a Bíblia diz que depois de 21 dias aparece esse anjo, que a gente acha que é o Gabriel, mas o texto em si diretamente não fala, mas a gente acha que é o Gabriel, enfim, mas veio um anjo mensageiro, um anjo trazer uma mensagem de Deus. E o próprio anjo diz, quando encontra com Daniel, ele diz para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já vim com a resposta. Na hora que você orou e pediu um entendimento sobre o sonho que você teve, sobre a visão que você teve, Deus já me mandou, Jesus já me mandou trazer resposta para você. Aí a Bíblia diz para a gente, de forma muito clara, Gabriel, ou o anjo diz para Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Gabriel está dizendo assim, que quando eu saí do céu para já descer até você e trazer a sua mensagem, Daniel, veio um outro anjo, que é esse príncipe da Pérsia. Veja, é um príncipe também, só que é um príncipe que caiu, é um príncipe que pertence a Satanás. Ele vem na direção de Gabriel e ele consegue resistir a Gabriel. Ele não deixa o anjo passar. O anjo fica tentando se livrar das mãos dele, vir trazer a mensagem para Daniel, mas o príncipe da Pérsia, esse anjo maligno, não deixa o anjo passar e dar a informação para Daniel. Daniel está há 21 dias aguardando a informação. O interessante é que quando a gente vai conhecendo no mundo espiritual, veja, a mensagem ela foi liberada no primeiro dia. Mas aqui nós já estamos no 21º dia e Daniel continua orando, esperando uma resposta. Sabe aquela resposta que parece que não vem? Às vezes essa resposta ela está retida espiritualmente. Às vezes o inimigo reteve algo que é para ser entregue para nós, algo que Deus vai dar para nós, alguma vitória que Deus vai nos dar, mas o inimigo ele consegue barrar essas entregas aí no ar. Então a Bíblia diz para a gente de forma muito clara aqui nesse texto, de que esse príncipe da Pérsia, que também vamos dizer assim, é um demônio, que também é um anjo, mas um anjo de alta patente, ele tinha poder o suficiente para impedir que o anjo mensageiro chegasse até Daniel com a informação. Agora o lindo é quando Daniel diz, porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, aquilo que estava dando angústia, gerando angústia em Daniel, é algo que ainda ia acontecer muito para frente. Veja, nós já estamos 3.000 anos depois dessa ocorrência e ainda não aconteceu, mas é algo que eu diria, vamos dizer ao contrário, estamos 3.000 anos mais próximos de ver o fim
de todas as coisas. E a Bíblia diz de forma bem clara que quando o anjo vai trazer informação para Gabriel, o anjo fica retido. E Deus, então, libera Miguel e fala: Miguel, vai lá ajudar Gabriel. E Miguel vem, eu estou parafraseando, mas Miguel vem, liberta o anjo, provavelmente Gabriel, e o anjo desce e dá a mensagem para Daniel. Espero que você esteja conseguindo entender. Qualquer coisa, leia todo o capítulo 10 de Daniel, de verso 12 a 14, e que diz de forma clara em que havia um anjo que era mais poderoso do que um anjo emissário, mas então Deus enviou um anjo à altura daquele anjo, aí enviou, na verdade, aqui o arcanjo Miguel, que esse arcanjo Miguel, ele tinha ou a mesma patente, ou tinha mais autoridade do que aquele, e ele então liberta o anjo que vinha trazer a mensagem de Deus. E Daniel, durante todo o tempo, permaneceu em oração. Então, enquanto não recebemos a nossa resposta daquilo que o próprio Deus está nos sinalizando, a gente deve permanecer em oração e esperar, porque às vezes está acontecendo uma batalha no mundo espiritual, e é por isso que às vezes a gente não recebeu a vitória que a gente tanto aguarda. Mas a gente tem que insistir em oração e deve fazer tudo que estiver ao nosso alcance fazer, como por exemplo Daniel, além de orar, ele também jejuou. Então, às vezes, enquanto aguardamos uma resposta do Senhor, nós devemos também jejuar. E aqui ele dá mais uma característica de Miguel para nós, porque nós estamos falando do arcanjo Miguel. E a Bíblia aqui dá mais uma característica, diz lá, um dos príncipes mais importantes. É um anjo. Esse anjo, ele habita lá nos céus. Ele habita lá na região do trono. Então, você está ouvindo uma informação de quem habita do lado do Deus Todo-Poderoso, com aquele que está acostumado com o ambiente, com aquele que vive num ambiente de glória. E ele está dizendo assim que Miguel é um dos príncipes mais importantes. Então, existem outros que tem no mundo espiritual, que tem a mesma patente, algo parecido aí, a patente de arcanjo ou de príncipe, algo parecido aí com o que Miguel tem. Miguel não é o único, mas então a Bíblia deixa clara, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. É como se Miguel, ele tem uma alta patente e ele se envolve somente nas questões mais sérias. Porque ele tem os anjos que ele envia, ele tem os soldados dele. Mas quando a batalha é contra outra alta patente, como aconteceu aqui do príncipe da Pérsia, quando a batalha é contra uma alta patente, então Deus também aumenta a sua patente dos anjos e enviou a que ajuda. E agora, a Bíblia então diz que o anjo foi liberado por Miguel para entregar a mensagem a Daniel. Eu preciso que você entenda essa parte da Bíblia de forma muito clara. Um homem está orando aqui na terra. Deus envia um anjo para dar uma resposta. Ele está vindo, ele está no céu ainda e ele está vindo. O homem está aqui esperando. De repente, aqui onde esse homem está, vem um anjo poderoso, agarra ele e não deixa ele continuar a viagem. Deus então envia outro anjo, o arcanjo. Ele envia Miguel nessa batalha desses dois anjos. Miguel, ele faz o príncipe da Pérsia soltar o anjo que vai trazer a mensagem para Daniel. Isso é importante. Daniel capítulo 10, de versos de 20 a 21, ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. A não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então ele vem, Jesus é o nosso rei, e aí ele vem e coloca agora Miguel, ele fala assim, Miguel é o príncipe de vocês. Ele está estabelecendo de forma muito clara a patente abaixo de Jesus que Miguel tem. É um arcanjo muito importante, é um arcanjo decisor, é um arcanjo que para grandes batalhas, é um arcanjo que quando teve a luta com o principal inimigo de Deus, que é Satanás, é este arcanjo que entrou nessa batalha
batalha, é esse arcanjo que expulsou Satanás lá dos céus, da presença de Deus. É esse arcanjo que lançou Satanás e seu exército, Satanás e o exército de Satanás, ele lançou todos eles aqui na terra. Satanás é o diabo, é o dragão, é a serpente, são os nomes que são dados a ele na palavra de Deus, e o exército de Satanás, que eram anjos que caíram e agora nós os conhecemos como demônios ou conhecemos como espíritos imundos. Então guarde isso. Miguel, ele entra só em grandes batalhas. E às vezes, aqui na terra, quando nós nos interagimos, quando nós começamos a conhecer melhor o mundo espiritual, nós vamos vendo, nós vamos percebendo que existem exércitos de dois lados. Existe o exército do lado de Deus e existe o exército do lado de Satanás. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos, eles, conforme a gente já leu, eles trabalham como protetores do povo de Deus aqui na terra. Então eles trabalham ali para nos guardar, para preservar a nossa vida, para nos livrar de armadilha. Então Miguel e os anjos guerreiam a nosso favor, eles lutam a nosso favor. Então o que eu estou falando não é algo que está fora da Bíblia. O que eu estou falando, tudo para vocês que eu estou falando, eu estou lendo o texto e eu estou falando para você dos textos que eu estou lendo. Então não estou inventando nada. Agora, a gente só não pode esquecer que, apesar dos anjos nos guardarem, apesar dos anjos nos darem vitória, apesar dos anjos nos prometerem, apesar dos anjos às vezes abrirem caminho, apesar dos anjos derrotarem inimigo, a Bíblia deixa bem clara: a glória é sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A glória é sempre de Deus, porque todos eles estão simplesmente a serviço. A Bíblia diz pra gente em Daniel 6, 20 a 22, quando Daniel foi lançado na cova de leões, o rei Dario, ele ficou muito preocupado ali com aquela situação. A Bíblia diz em Daniel 6, 20 a 22, diz assim: ao se aproximar da cova, o rei Dario chamou Daniel com voz triste, porque Daniel havia passado a noite com os leões e na cabeça de todo mundo, os leões famintos tinham devorado Daniel. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Ele está perguntando, na esperança de que Daniel respondesse de lá de dentro e que Daniel ainda estivesse vivo. E aí Daniel respondeu, que eu acho essa parte da Bíblia emocionante: que o rei viva eternamente. Sabe, é aquela pessoa que todo mundo olhava já como um defunto, que todo mundo olhava já como um perdedor, como alguém que foi derrotado na batalha, porque era uma batalha ferrenha contra a vida de Daniel. E aí a Bíblia diz que na cova dos leões, a Bíblia diz pra gente assim: o meu Deus, Daniel respondendo ao rei Dario, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então, Daniel responde de lá de dentro: nenhum leão tocou na vida de Daniel. Imagina leões famintos, há dias sem se alimentar. De repente jogam lá uma carne, uma ossada para ele, bem carnuda. Daniel. Eles ficam ali e eles não atacam. E por que não atacaram? Porque o Daniel diz: Deus enviou o seu anjo. Veja, Deus enviou um anjo para proteger a vida de Daniel e Daniel viu o anjo. Não é aquele anjo que você sente a presença. Daniel não sentiu presença de nada. Daniel viu. E aqui, e Daniel, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Deus enviou um anjo ali na cova dos leões e impediu que os leões devorassem Daniel. Agora faça ainda, rei Dario, vendo toda essa circunstância, ele poderia falar assim: nossa, vamos adorar os anjos, porque os anjos são poderosos. Não, a gente nunca adora anjo. Rei Dario disse assim:
faça um decreto pelo qual... Agora, depois que o rei Dario ele viu tudo que aconteceu com Daniel e que Daniel foi jogado ali no poço injustamente, ele faz um decreto. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então eu quero que você deixar bem claro para você aqui, independente de tudo que eu estou falando hoje sobre o arcanjo Miguel, eu quero que você entenda que a glória será sempre, continuará sempre sendo do Senhor Jesus, porque são só os anjos, são ferramentas que Deus usa para nos guardar e nos proteger, e às vezes Deus nos permite ver esses anjos, nos permite ver essas pessoas. Eu já disse para vocês que certa vez eu estava ali numa igreja e eu tinha ministrado só para pastores e os pastores ficaram com muita raiva de mim. Então, quando eu saí, eram mais de 40 pastores com raiva de mim. Para não falar que todos estavam com raiva, talvez 2 ali ainda meditaram no que eu falei, mas eu tenho certeza que eu falei aquilo que eu entendi que Deus queria que eu falasse, mas nenhum pastor gostou. Quando eu terminei de ministrar e saí, então sobe um homem, e eu não tenho dúvidas, eu não vou dar detalhes aqui nesta ministração, deixa essa para uma outra ministração, mas esse homem, ele veio, me consolou, ele veio e confirmou a palavra que eu tinha dado, e ele nem estava no culto, e depois ele saiu. Quando eu percebi, falei, não, peraí, esse homem não é comum. Quando eu virei, coisa de segundos, peraí, deixa eu falar mais com ele. Quando eu fui atrás dele, ele já não estava mais lá, ele tinha sumido. Detalhe que não tinha para onde ele entrar, a rua era comprida, mas o homem não estava mais na rua. E eu creio que naquele dia Deus enviou um anjo, e eu vi o anjo, e o anjo falou comigo, assim como Daniel recebeu a visita do anjo, e o anjo falou com ele. Nesse caso aqui, nos 2 casos que eu estou lendo, tanto do capítulo 10, verso 6, ele não só recebeu a ajuda do anjo, mas ele viu. Então naquele dia Deus veio e confirmou a palavra, e Deus falou assim, através daquele anjo que veio me visitar, Deus falou, você falou o que eu tinha falado, o que era para ser falado. E assim, e é o mesmo que eu vou contar daqui a pouco. Você pode não acreditar, você pode falar que isso não existe, mas infelizmente as suas palavras, elas não terão peso, em nome de Jesus, porque o que eu vou falar não é uma história, é uma coisa que eu vivi. Então como que alguém pode dizer que eu não vivi o que eu vivi? Aquele testemunho, esse anjo, quando ele apareceu ali, quando eu ministrei para os pastores, esse anjo, ele apareceu e ele disse para mim, falou, tem uma coisa que ninguém pode dizer, que ninguém pode contrariar. E aí eu perguntei para aquele homem, o que ninguém pode contrariar? Ele falou assim, experiência com Deus. Ela aconteceu, como é que alguém vai dizer que não aconteceu? Ah, mas eu não entendo o que a Bíblia diz assim. Você pode não entender, mas que Deus fez assim na vida do homem, fez. Amém? Amém? Então, o rei Dario, mesmo falando aqui de forma bem clara sobre os anjos, o rei Dario, ele então glorifica a Deus. Ele exalta o nome do Senhor. Então, tudo que eu estou falando glorifica a Deus e exalta o nome do Senhor. Uma vez, um rapaz, ele veio me pedir ajuda. E o que ele estava sentindo? Ele disse o seguinte, falou, pastor, eu estou sendo perseguido. Tem 3 jovens que todo lugar que eu vou, eles estão. Então eu vou sair de casa, esses jovens estão lá. Eu vou trabalhar, esses jovens estão lá na porta do trabalho, ficam me esperando entrar, esperando sair. E essa semana eu não aguentei, pastor, eles estavam dentro do ônibus. E aí eu peguei dentro do ônibus e comecei a gritar com eles. E falei para eles, falei, parem de me perseguir. Ele falou que todo mundo no ônibus ficou assustado. E ele falou para aqueles 3 rapazes, parem de andar atrás de mim. E quando ele me falou isso, eu estava dentro da igreja. Eu estava no meu gabinete que tem uma janelinha de vidro. E aí ele disse assim para mim ainda, ele falou assim, pastor, inclusive aqui dentro dessa igreja eu estou sendo perseguido. Aí eu falei, é mesmo?
mostra para mim quem é que está te perseguindo. Aí nós fomos até a janelinha que tinha ali no gabinete da porta. Ele falou, pastor, aquele rapaz ali, ó, de camisa, de blusa preta. E aí quando eu olhei, era um adolescente que, eu vou falar dessa forma, mas só para você entender, um adolescente, sabe, sem sal e sem açúcar. É um adolescente que não faz mal para ninguém. É um adolescente que não mata uma barata. Então, quando ele disse isso para mim, mesmo na época eu não entendendo muitas coisas, eu na minha mente já veio, esse rapaz tem um problema espiritual. E eu lembro que eu falei para ele, olha, nós vamos ter um acampamento, participa do acampamento com a gente. E quando ele falou, não, eu vou participar sim. E aí quando eu fui orar por ele, falei assim, só para abençoar, para Deus guardar ele até o acampamento. Então esse menino, ele desmaiou. E eu estou falando de desmaiar para que você entenda. Ele desmaiou. E eu estava sentado na mesa, como eu estou aqui agora, ele sentado de frente para mim. Quando ele levantou para sair, eu falei, Deus, abençoe esse rapaz. Quando eu falei, Deus, abençoe esse rapaz, na hora ele desmaiou e caiu. O problema é que o gabinete era tão pequeno que não tinha por onde passar e ele caiu bem na porta. E não dava para eu abrir a porta também. Mais tarde, um jovem que hoje está pastoreando uma grande igreja, um jovem, ele falou assim, pastor, quando aquele rapaz entrou na tua sala, e ele era tradicional e não entendia nada disso, ele falou, pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu sabia que eu tinha que vir aqui atrás. Ele foi na janela, no quintal da igreja, atrás do gabinete, para ficar orando por mim enquanto eu estava falando com aquele rapaz, porque ele percebeu que tinha algum problema. Então, havia um intercessor ainda que Deus colocou escondido no quintal da igreja que estava orando por mim enquanto eu conversava com aquele rapaz. Ou seja, só por esse movimento você já percebe que há algum problema sério com esse rapaz. Bom, nós fizemos lá todo um esquema, né? Um aparato de segurança para garantir que esse rapaz fosse para o acampamento. O que eu ia fazer no acampamento, eu não sei, eu ia só ter mais tempo de conversar com ele, já que ficaríamos ali 4 dias com jovens, eu ia poder conhecer mais, orar mais e tentar ajudá-lo mais, mas eu não entendia bem tudo o que estava acontecendo. Mas eu creio que pelo Espírito eu falei para o irmão, pega esse rapaz, coloque ele no dia antes do acampamento, coloque ele para dormir na sua casa, para ele não fugir, porque senão, pelo que eu estou entendendo desse contexto espiritual, vai acontecer alguma coisa para ele não ir. Esse irmão foi e fez isso, foi buscá-lo no trabalho. Colocou ele dentro da casa dele, dormiu lá e no dia seguinte foi com o rapaz lá para esse acampamento. Eu estou me lembrando aqui, por isso que eu comecei a gaguejar, eu estou me lembrando aqui de um homem que surtou esses dias dentro do ônibus, pegou a faca e esfaqueou várias pessoas. Então, é isso. A pessoa ela pensa que está vendo alguém perseguindo. O problema é que se é alguém que anda armado, se é alguém, ele pode ter uma reação ruim. Bom, lá no acampamento, essa pessoa que acomodou o rapaz, essa pessoa disse para mim, pastor, e também uma pessoa que não entendia nada de mundo espiritual, assim como eu também não, mas ele falou, pastor, não sei porque está no meu coração aqui o tempo todo, potestade do ar, potestade do ar, potestade do ar. Então, potestade do ar é uma classe de espíritos que eles dominam não só uma pessoa, não só uma casa, como disse aqui, é uma classe de espírito que não chega também a ser um príncipe, mas ela domina uma região, então toma conta de um bairro. Então é algo que tomava conta, por exemplo, ali do bairro de Americanópolis, ou ali da região ali de Cidade Ademar, onde eu estava na época. Era alguma coisa que tomava conta de um grande território. Era um espírito de uma alta patente, de uma patente maior. Então, ele falava assim, toda hora ele ficava falando para mim, a gente não entendia nada, ele falava, pastor, toda hora, ele disse isso para mim umas 4 vezes durante o acampamento, pastor, o que Deus me diz sobre esse rapaz é que é uma potestade do ar, ou seja, a batalha não seria mais no nível comum, era uma batalha no nível mais alto. E eu lembro que chegou uma noite que esse rapaz falou assim, numa segunda-feira, era feriado de carnaval, na segunda-feira a gente voltaria na terça-feira, e na segunda-feira esse rapaz falou assim, pastor, ora por mim, eu não aguento, eu tô com uma dor na nuca aqui, então nós fomos orar por ele, e eu tô pulando por causa do tempo, então nós fomos orar por ele, oramos por ele
rapidamente e entendemos ali, eu e o meu pastor ali na época, entendemos ali que a situação dele tinha sido resolvida. Mas no dia seguinte pela manhã, na terça-feira, fizemos o culto da manhã. Quando foi por volta de meio-dia, esse rapaz, quando foi por volta de meio-dia, esse rapaz veio pedir ajuda de novo, falou: pastor, eu acho que não acabou ainda não. Então nós fomos orar por ele novamente. Quando eu lembro que eu coloquei a mão no peito dele, encostei a mão aqui no peito dele, na hora que eu pus a mão no peito dele, ele gritou bem forte, já não com a voz dele, e ele caiu de costas no chão, né? E ele ficou deitado ali, era um concreto rústico, cheio de pedra. Eu então fiquei de joelhos ali do lado dele, com a mão no peito dele, e quando ele estava caindo, uma voz que não era dele já falou para mim assim, com raiva de mim, e falou de forma muito clara: eu não vou sair. Então a gente sabia, pelo menos eu estava aprendendo ali, que ali eu estava numa batalha espiritual diferente, não era qualquer batalha. E ainda naquela batalha, enquanto eu orava por ele, o espírito não saía de jeito nenhum. Por mais que eu orasse, o espírito não saía, não ia embora. E ele disse para mim por 2 vezes, logo quando caiu, e depois que a gente já está orando por ele já umas 3 horas e pouco, e ordenando que aquele espírito fosse embora, ele olhava para mim sério e dizia: não vou sair. E ele só falou isso, ele ficava quieto. Ele ficava quieto o tempo todo, até que chegou uma hora que ele pediu para eu tirar a mão do peito dele. E aí eu entendi, bom, se a minha mão, só a minha mão apoiando no peito dele aqui no chão está incomodando, então eu entendi. Eu falei: não vou tirar a mão do seu peito. E eu creio que Deus me deu ousadia e coragem ali, porque eu pedia para ele o tempo todo: fica olhando nos meus olhos. Então, toda vez que ele tirava o olho de mim, eu pedia de novo, eu dava a ordem, falava: olha nos meus olhos. Mas eu já tinha orado, eu já tinha pedido para ele sair, já tinha feito tudo que eu sabia e eu podia fazer, tudo que eu entendia, tudo que eu já tinha lido, já tinha tentado ali, e o espírito não ia embora. Até que chegou uma hora que eu já estava muito cansado, já quase fazendo 4 horas com aquele homem no chão. Eu estava muito cansado, a minha voz já não saía. E eu lembro que nesse momento, então, Deus colocou, eu creio que foi Deus que colocou no meu coração, porque eu disse para Deus, eu apelei para Deus, eu falei: Senhor, este espírito, ele está dizendo que não vai embora, mas eu estou mandando ele embora no nome de Jesus. Então, o seu nome está sendo envergonhado. E ainda falei para Deus assim, falei: Senhor, e o Senhor disse que nós que cremos no Senhor não seríamos envergonhados. Mas eu já estava falando isso aí já quase que na mente, porque eu já não tinha mais voz para falar. De 4 horas ali, ordenando aquele espírito ir embora, e o espírito não ia. Aí, neste momento, quando eu não aguentava mais nada, eu lembrei do texto que eu li para vocês de Daniel. E eu disse assim: ô Deus, eu não lembro, e já com a voz bem baixa, porque eu não conseguia mais falar, eu não lembro qual é o nome, mas tem um texto na Bíblia que está lá em Daniel, que diz que um anjo do Senhor foi preso por outro anjo do inimigo. E o Senhor enviou Miguel para libertar esse anjo. Isso me veio na mente ali, eu creio que foi Deus que colocou. Eu falei: Senhor, mas eu não lembro qual é esse anjo, mas eu sei que está lá em Daniel. Então, Senhor, eu falei dessa forma: Senhor, envia aqui agora o anjo que o Senhor enviou para libertar o outro anjo que estava preso, porque eu sabia que ele tinha uma patente maior. E quando eu falei isso, eu falei: Senhor, me lembrei, é Miguel, envia aqui agora Miguel nessa batalha, Senhor, que eu não sei mais o que fazer. E então, quando isso aconteceu, um vento muito forte começou a circular ali no acampamento. As pessoas começaram a chorar, já estavam chorando há mais tempo, mas as pessoas começaram a confessar pecados em alta voz. Outros estavam com raiva de mim, porque não gostavam desse negócio de manifestação, como se eu tivesse culpa. Mas enquanto eu continuava ali meditando com Miguel, então eu comecei a agir pela fé. Quando eu percebi aquele vento todo, na minha cabeça veio assim: Miguel está aqui. E aí eu disse: Miguel, em nome de Jesus, passa a espada pela fé em tudo que esse demônio está se agarrando na vida desse rapaz. Desliga
esse rapaz desse espírito que está na vida dele. E aí eu disse assim: Miguel, vá ali atrás. E eu estou pulando um monte de coisa. Detalhes está no livro Portal para a Vitória, na história lá que eu dei o nome de João. E aí eu falei: Miguel, vai ali atrás agora, puxa esse espírito atrás ali na cabeça do rapaz, puxa esse espírito e leva para muito longe daqui. Quando eu disse isso, o rapaz simplesmente deu um grito, olhou para trás, olhou para mim de volta e ele falou: saiu, pastor. Saiu, pastor. E aí eu lembro que nós começamos a chorar, eu chorei muito, o meu pastor ali na época começou a chorar também, daqui a pouco muita gente chorando. Esse rapaz, eu dei um beijo no rosto dele, de alegria, né, chorando, e esse rapaz falou: acabou, pastor, eu vi, eu percebi, porque esse rapaz, quando ele ficava lúcido, ele dizia: pastor, ele ainda não saiu, pastor, ele ainda está aqui, pastor, ele ainda está aqui. Quando o rapaz estava lúcido, ele falava. E nesse dia, Deus enviou o anjo, o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, em segundos, resolveu uma batalha que parecia que não teria fim e que não seria resolvida, e que aquele rapaz não seria liberto naquele dia. Após 4 horas, em talvez 30 segundos, o arcanjo Miguel veio e desfez tudo o que o maligno havia feito, tanto na vida daquele rapaz, contra a igreja e contra aquele encontro que mudou a vida, eu tenho certeza, de muita gente, principalmente a minha vida mudou para sempre. A Bíblia diz em Salmos 91, de 11 a 12, ela diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então, os anjos, eles recebem ordem do Senhor, e a ordem que eles recebem do Senhor é para nos guardar. Aonde nós estivermos, eu estava em outra cidade, o anjo do Senhor e o Senhor e Miguel, todo mundo sabia onde eu estava, que quando eu pedi ajuda, eles sabiam exatamente aonde ir. E detalhe é que aquele rapaz, que a gente só ficou sabendo depois, o pai dele tinha dado um terreiro para ele de Umbanda, que comandava toda a região ali da cidade de Ademar. E aí, esse inimigo, ele tinha acabado de ser destronado. Quando nós voltamos, o serralheiro de esquina com a igreja, que fazia os trabalhos da igreja, ele tinha se mudado, ele mudou no feriado, mudou na quarta-feira. E a casa de artigos religiosos fechou naquela mesma semana. Deus, ele destruiu a obra do inimigo, não só na vida daquele rapaz, mas Deus destruiu a obra do inimigo na vida de um bairro inteiro. Então, eu quero que você compreenda o seguinte, por causa do tempo não dá para explicar mais com essa mensagem. Não existe batalha que Deus não possa vencer por você. Não existe nível hierárquico que Deus não possa te dar vitória. Ainda que tenha uma alta patente, ainda que você tenha um Golias, um verdadeiro Golias, na frente daquilo que Deus disse que é para você, e você está com medo, e você não consegue adentrar, você precisa crer que para Deus não existe patente maior do que a dele. E que quando ele dá a ordem, todos vão precisar se curvar diante dele e todos serão expulsos do território. Miguel, ele veio e excluiu, ele expulsou o exército inimigo que queria dominar aquele lugar. Então eu quero que você creia, que não existe nível hierárquico. Ah, pastor, mas a pessoa de lá tem muito poder. Não existe poder maior do que o poder de Jesus Cristo e os seus anjos. Amém? Que Deus assim, eu queria explanar muito mais, dar muito mais detalhes, mas o tempo não permite. Mas que se você guardar esse final, de que se tem uma alta patente te ameaçando, Deus tem uma patente maior ainda do que a dele. Então Deus vai enviar uma patente maior que a dele. Mas que Deus vai te dar a vitória. Se você crer, Ele vai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com esta mensagem. Amém? Vamos aqui para o nosso momento de oração. A pastora Rosimeire pede pelo Tiago, Mateus, Rosimar e família. Adriana, vida profissional e execução de pensão.
Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual e consolo familiar. Sandra Nascimento pede pelo consolo da vida do Kaique, também sobre a saúde e livramento para a família. Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental e financeira. Agradece as orações pelo irmão Timóteo, que está melhor e trabalhando. Carlos Wagner, Iago, cura e libertação. Aline, vida profissional e espiritual, saúde da Diná, Guilherme e pela vida também do Felipe. Maria Tatiana, pede pela família, vida espiritual, filha Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família e vida espiritual. Meritíssimo Paulo Rodrigues, agradece pela saúde da esposa. Rafael, vida profissional, saúde e pelo pai Domingos e também pela viagem que está no Canadá. Nereide, pede pela Larissa e saúde da mãe Lourdes e para a venda de um imóvel e também pelos amigos Luiz e Simone que estão numa luta contra o câncer. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual e paz, Genivaldo e Marta. Aildson e Luana, vida espiritual. Laís, saúde e salvação, José, pai dos irmãos, pela Camila e também pela Ana Rosa, para vencer depressão. Priscila, pede pela Renata Pimentel com câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual, profissional e também pede pela mãe, né? E também pela gestação aí da Natália, que Deus abençoe. Irmão Washington pede por vida espiritual, profissional, liberação de aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra Siga, pede pelo filho Daniel, pelos pastores Cleide e Walter e filha Tamires, pelos bispos Joaquim e Glória e filha Kelly. Anne, pela professora Sabrina, que está com câncer. Rubens, família e vida espiritual. Gabi, gestação e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide e o Ronaldo, família e vida espiritual. Miriam, vida espiritual e vida profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, pede pelo Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel. Mike pede pelo Paulo César, pelo bebê que está internado. E também aí vamos orar pelo Mike, que está também com dores nas costas, na coluna. Isabela, saúde da mãe Gabriela. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Edilson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, pela vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Edre e Ana Júlia, saúde, vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus cada pedido de oração, que cada pedido de oração seja atendido, e que a graça, a misericórdia, o poder, a unção e a presença de Deus alcance o seu lar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus Cristo.